Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, a igreja está bonita. Honra e glória ao Senhor pela tua vida, meu irmão e minha irmã, que aqui está. E esse é o momento, como o presbítero Júnior orou, de ouvirmos a palavra de Deus. Convido o irmão e a irmã que abra a sua Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos de 4 a 9. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de 4 a 9. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, palavras do Senhor. Amém. Amados, ainda no mesmo espírito da escola dominical, é comum, neste mês de maio, na nossa denominação, nós falarmos sobre a família. Então, pudemos, na escola dominical, pela manhã, trabalharmos alguns pontos, e aqui nós vamos ver alguns outros pontos importantes que eu e você devemos tomar cuidado ou nos atentarmos para cuidarmos da nossa família espiritualmente falando. Então, se nós pudéssemos dar um tema, ou o tema da mensagem desta noite é a importância do cuidado espiritual da família. E esse tema, muitas vezes pode, mas mais uma vez, mais um ano, falar sobre família, ou a recorrência desse tema se dá justamente porque nunca foi tão importante falarmos, tratarmos e cuidarmos e zelarmos das nossas famílias. Porque tal negligência pode custar muito caro. Aqui temos alguns pais de primeira viagem, outros já de longa data, famílias já constituídas há muito tempo, outras ainda em processo de constituição, mas nunca é tarde ou sempre, desde cedo, nós devemos cuidar espiritualmente da nossa família. Quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos filhos, muitas vezes eles ficam mais tempo ouvindo outras pessoas na escola, por exemplo, ou nos círculos de amizade, e se nós não tomarmos cuidado no dia a dia e na interação enquanto pai e mãe com os seus filhos, nós podemos dar algumas brechas ou fazer com que eles caiam em algumas situações que não são agradáveis. Além disso, meu irmão e minha irmã, é no nosso lar, nesse contexto familiar, como nós pudemos trabalhar pela manhã também, que existem as primeiras interações dos filhos. Como foi orado pela presbítera Lilian aqui no momento de confissão de pecados, que nós possamos ser exemplos para aqueles que estão à nossa volta, assim são os pais, mães, avós, tios e tias, para os que estão dentro desse círculo do lar. E se eu e você, como nós falamos pela manhã também, quando a gente lembra do Salmo 128, da flecha e da aljava, que tipo de flecha que nós somos? Aquela que realmente leva o fogo no sentido de aclarar pela palavra do Senhor aqueles que estão à nossa volta, ou estamos ainda pendendo para aquilo que não agrada a Deus? Se nós não tomarmos cuidado, muitas são as doutrinas ou ensinamentos ou pseudo-ensinamentos que confundem a nós e que dirá os nossos pequeninos. Então, por isso, nunca foi ou nunca deixará de ser importante falarmos desse tema. E para não ser muito longo, quero trabalhar 3 aspectos específicos desse texto, amados. E o primeiro é, antes de cuidarmos dos nossos familiares, antes de nos aprofundarmos com relação a isso no dia a dia,
Antes disso, nós devemos zelar pela nossa própria vida espiritual. Os versículos 5 e 6 que nós lemos, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós só podemos dar aquilo que temos. E se nós precisamos ser guias espirituais das nossas famílias, como homens, mulheres de Deus, os filhos também, respeitando os seus pais, eu e você precisamos, antes de tudo, estar na presença de Deus. Nós temos orado, temos meditado e temos buscado a Deus com a veemência e a vontade necessária, a ponto de que os nossos filhos e aqueles que estão à nossa volta vejam essa diferença em nós. E olha que interessante, Provérbios 22, 6, um texto muito conhecido dos irmãos, que diz: ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Veja, o termo é no caminho e não o caminho. Porque quando a gente aponta para algo, é como se nós não estivéssemos caminhando junto. Olha, o caminho é para lá. Mas se nós estamos no caminho com Ele, quer dizer, de mãos dadas, lado a lado, ensinando por quê? Porque nós também estamos percorrendo este caminho. Então, se eu e você, e aí digo eu, profetizando, quem sabe, logo serei pai, para honra e glória do Senhor? Não fica brava não, amor. Amém. Mas para vocês, meus irmãos e irmãs, que já são pais, que já são mães, se querem realmente e precisam buscar estar na presença do Senhor, vocês devem estar no caminho com os seus filhos. Não é só indicar e falar, leia a palavra de Deus, faça a sua oração, ou tenha um momento com Deus, mas seja aquele ou aquela que está ao lado do seu filho e da sua filha para participar nesse momento. Porque é no caminho, porque é nas atividades que nós estamos fazendo no dia a dia. Quando a gente fala, ou lembra do texto de Mateus, né, a grande comissão, ide, né, e estudando um pouco mais profundamente, a tradução mais correta ou próximo do original é indo pelo caminho. Ou seja, enquanto nós estamos fazendo as nossas atividades normais, enquanto nós estamos indo pelo caminho, nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós estamos sendo luz para aqueles que estão à nossa volta, nós estamos chamando eles para conhecer o nosso Deus. É o gerúndio, é o indo. No caminho com os nossos filhos é lado a lado. Então nós precisamos, antes de tudo, zelar pela nossa própria vida espiritual. E como tem estado a nossa vida espiritual? Porque os nossos filhos, as nossas filhas, aqueles que estão conosco, ou os filhos e filhas espirituais que nos acompanham ao longo da jornada, eles acabam olhando e vendo em nós essa diferença, ou aquilo que nós devemos fazer. A espiritualidade de uma família, amados, fechando esse primeiro ponto, depende do nosso conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento ele só existe quando nós colocamos em prática. Não tem como, e eu já tenho sido até repetitivo com relação a isso, não tem como falarmos daquilo que nós não conhecemos. Não tem como nós instruirmos daquilo que nós não vivemos. Quando somos aluno, por exemplo, numa escola, e percebemos que o professor não está dominando tanto a matéria, a gente já não fica, o professor não está mandando muito bem não, está falando coisa que, da mesma forma, aqueles que estão à nossa volta, se nós estamos falando de Deus, mas não estamos vivendo, está desconexo. Isso é algo que eu e você precisamos não só buscar, mas entender e colocar em prática todos os dias. E aí então eu entro no ponto número 2, amados, e o que a gente vai se atentar um pouco mais, que é, eu e você devemos então assumir a responsabilidade de perseverar no ensino dos nossos filhos e filhas no caminho do Senhor. E aí eu quero trabalhar 4 pontos rapidamente com os irmãos. Primeiro, investamos, se é que existe esse termo, mas invista o seu tempo
com a sua família, instruindo a esposa o seu marido, o marido a sua esposa e ambos os seus filhos. A palavra de Deus didaticamente nos ensina dessa forma. Por exemplo, na Páscoa judaica, ou seja, quando o povo estava saindo ali da última praga, onde eles tinham que pintar ali o umbral com o sangue do cordeiro, aquele momento foi um momento de ensino para o povo, do porquê que o pão tinha que ser asmo, porquê o sangue do cordeiro no umbral da porta, porquê das coisas. As festas de Israel sempre mostraram e ensinaram o povo ao longo do tempo e as sagradas escrituras como um todo. Assim eu e você também devemos investir esse tempo, não só com os nossos pequenos, filhos e filhas, sobrinhos, sobrinhas e netos e netas, mas também no dia a dia com a família. Pela manhã, pude lembrar, e acredito que todos aqui, pelo menos num momento da vida, viveram algo nessa natureza, do cultinho doméstico. Quando eu era pequeno, tinha o cultinho doméstico lá em casa, onde minha mãe reunia eu e meus irmãos, e ali nós meditávamos na palavra, ou seja, foram os primeiros movimentos nesse sentido de prestar atenção, ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Sempre depois, seguido de uma oração. E tenho certeza que pelo menos em algum momento da vida dos irmãos e irmãs, isso foi feito, se ainda não é feito, na casa dos irmãos. Então esse é o momento de investirmos tempo na família. Eu e você precisamos investir tempo nas nossas famílias, porque o mundo, o tempo está muito corrido. Muitas vezes estamos cansados do trabalho, das nossas atividades do dia a dia, da correria que impomos a nós mesmos. Não sei se acontece, mas com alguns filhos de alguns amigos e amigas, eles também impõem um ritmo muito forte, porque o filho já tem lá, depois da escola, já tem o judô, já tem a natação, já tem o inglês, o espanhol, o italiano, enfim. Aí a vontade que dá de perguntar é, mas quando que você tem um tempo com o seu filho e a sua filha? Quando que você senta, por exemplo, para jantar com ele? Ou, alguns têm até ali alguns chamam de babá, outros de governanta, né, que já dá todo o encaminhamento, né, já arruma a criança, já deixa tudo certinho ali. Ou seja, o pai e a mãe muitas vezes já não tem nem o contato mais com o filho. Invista tempo, busque, porque é neste contato diário que o filho vai, sobretudo ali nos primeiros anos, psicologicamente falando, até o 7º, 8º ano, vai construindo o caráter. Me lembro quando, obviamente, era menor, e isso já faz um certo tempo, não foi ontem, que minha mãe tinha e meu pai a preocupação em que sentido? Pode ir na casa dos coleguinhas, sem dúvida nenhuma, mas quem são? Quais são esses lares? Quem são esses coleguinhas? Por quê? Porque se não estão conosco, estão aprendendo de alguém. E quem são esses alguém que estão ensinando os meus filhos? Aqui não é questão de julgamento, mas é questão de orientação. Estão na mesma base que a gente? Ou vão ouvir coisas que nós não praticamos? Da mesma forma, seguindo, amados, eu e você devemos proclamar o Evangelho primeiro para os de casa. Sim, aqueles que estão à nossa volta, sobretudo os nossos parentes, tios, tias, primos, primas, enfim. Nós temos sido essa luz, essa lâmpada que ilumina aqueles que estão à nossa volta. Eles têm lido o Evangelho através das nossas vidas como exemplo. Eu e você precisamos começar pelos de casa. O esposo, a sua esposa, a esposa, o seu esposo, aos filhos. Muitas vezes vivemos nessa situação onde o marido está na igreja, a esposa não, ou vice-versa. Mas nós devemos ser aqueles que proclamam o Evangelho dentro de casa. E principalmente, para fechar esse ponto, amados, nós devemos fazer, Deus conhecido pela nossa família. Como nós lemos pela manhã no Salmo, se não me falha a memória, 127, se Deus não estiver edificando a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se eu e você não fizermos a nossa família conhecida por Deus, e sobretudo Deus conhecido na nossa família, em vão vão ser as nossas ações. Porque por maior êxito que tenhamos,
sem Deus, é como se estivéssemos construindo de fato uma casa num solo arenoso, ou seja, nas intempéries do tempo, nas dificuldades, nas necessidades mínimas, a casa rui. Agora, se nós estamos construindo a nossa família na rocha que é Cristo Jesus, aí a própria palavra já diz, pode bater o vento, pode vir a água, pode dar contra a casa que não perecerá, a casa não virá à ruína. Temos tido esta missão intencional dentro das nossas famílias, de fazer Deus conhecer a nossa família e a nossa família conhecer ao nosso Deus. Faço essa pergunta, amados, e Deus me faz lembrar algo muito interessante. Por quê? Assim como o povo no deserto, que a geração que saiu não foi a que adentrou na terra, e a geração que ali estava anos depois não foi a mesma que viu as maravilhas do Senhor, e portanto perderam este contato. Muitas vezes, quando eu e você deixamos de falar das maravilhas de Deus nos nossos lares, quando nós deixamos de vivenciar os feitos de Deus nas nossas vidas, os livramentos, as curas, e tudo aquilo que Deus faz por mim e por você, os nossos filhos podem estar caminhando para esse mesmo lado, que é não entender a magnitude e a amplitude de Deus nas nossas vidas. Acabamos de cantar que Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. E quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, mesmo Deus fazendo todas essas maravilhas, ainda havia aqueles que estavam negando e falando, mas e a próxima? Talvez para alguns sejam bons, outros não, mas eu tenho o costume, estou vendo reprise daquela novela, Os 10 Mandamentos, né? E está exatamente nesse ponto, onde eles atravessaram o Jordão, e Deus provendo, e ainda há aqueles que falam, mas Deus nos livrou, Deus abriu o mar, meu irmão. Mas não vai nos livrar no deserto. Mas não vai nos prover o alimento. Mas não vai nos dar aquilo. Sempre haverão os murmuradores, ou aqueles que duvidam. Mas eu e você não podemos ser esses, e muito menos os nossos familiares. Porque nós devemos ser e viver o milagre de Deus aqui na terra. Deus nos ampara, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá as condições, onde muitas vezes nós nem vemos os livramentos, os dons. E aí, não é um puxão de orelha, mas muitas vezes aqueles que já nasceram num lar evangélico ou cristão têm uma facilidade a dar uma desviada maior, porque acha que tudo é muito comum e normal, mas não é. O nosso Deus é poderoso para nos livrar, nos salvar, nos orientar, sim, dar a provisão que precisamos, porque como Pai, Ele sabe da nossa necessidade. Ele não dá o que queremos, mas sim o que precisamos. Então é esse Deus que nós devemos imprimir nos nossos filhos e filhas, nos nossos netos e netas, nos sobrinhos e sobrinhas. É esse Deus que espero eu não só falar para os meus filhos, mas sobretudo para o meu sobrinho que já existe. Ajudar o pai dele e a mãe dele a falar. Ajudar o avô e a avó, que são os meus sogros e sogra, meu sogro e sogra. É esse fervor que nós temos que ter para preservar as nossas famílias, para guiar as nossas famílias no caminho do Senhor. Porque se nós não os fizermos, amados, ninguém ou outras pessoas farão, mas não farão nos caminhos do Senhor. E aí uma pausa e talvez um puxão de orelha específico para nós homens, e não querendo fazer nenhum tipo de contraponto com as mulheres. Mas se nós olharmos no Antigo Testamento, quando fala da educação na palavra e nos caminhos do Senhor, o termo sempre aparece na tradução como pais, mas no original hebraico fala da figura masculina do pai mesmo, do homem, como o detentor dessa obrigação do ponto de vista de
atividade para fazer. É claro que hoje, para a honra e glória do Senhor, assim como no passado também, as mulheres sempre contribuíram e sempre vão contribuir, e muitas de vocês fazem até por nós, homens. Haja vista as nossas igrejas, que estão muito mais repletas de mulheres do que homens. Porque o homem tem a dificuldade de crer, enorme, tem uma dificuldade de pedir ajuda, tem uma dificuldade de saber lidar com as emoções, diferente das mulheres que já têm mais essa facilidade. O puxão de orelha, talvez, ou apenas a lembrança que eu e você, enquanto homens de Deus, devemos ter isso em mente. A nossa família depende e deve caminhar nos caminhos do Senhor, porque nós somos os líderes espirituais. Porque nós devemos ser referência, porque nós devemos ser modelo daquilo que realmente Deus deseja. Se não estamos sendo, que nós possamos ser. Se ainda estamos caminhando nesse caminho de ser, amém. Se já somos, glórias a Deus, continuemos assim. E para fechar, amados, conscientize-se de que o sucesso ou o fracasso da nossa família, tanto aqui quanto na eternidade, depende desse cuidado espiritual. E aí, fechando, o ponto importante para entendermos nesse tópico é vivermos nos caminhos do Senhor de forma obediente. Obedecer os princípios divinos. Porque se nós lembrarmos por ganância, o povo atravessa, após vencer Jericó, rodeando os muros e apenas com as trombetas, eu só não me lembro qual povo, mas eles iam guerrear com o próximo povo que era muito mais fraco, infinitamente menor do que Jericó. Mas um homem, um pai de família chamado Acã, por sua ganância e desobedecendo o que Deus havia determinado, ele toma para si uma capa babilônica e algumas outras coisas, esconde na sua tenda, e isso é determinante para a ruína de Israel naquela batalha. O que eu quero trazer com os irmãos, para os irmãos e irmãs nesta noite, lembrando disso, nós devemos ser obedientes, porque muitas vezes eu e você, nas coisas mais simples que nós possamos achar que não vai interferir, nas mais pequenas, nós podemos estar trazendo algo de ruim para as nossas famílias. Nós podemos estar trazendo julgo ou a não aprovação de Deus, se nós não estivermos de forma obediente na sua presença. A desobediência de Acã fez com que ele caísse, mas também fez com que toda uma nação que estava em construção caísse. A ponto do próprio Josué achar que tinha sido com ele e ter indagado ao Senhor. E a resposta de Deus foi: há pecado dentro do meu povo. Aqui eu e você, meus irmãos, devemos buscar não só andar na presença do Senhor, mas viver de forma obediente com os seus princípios, com os seus ensinamentos, buscando na palavra de Deus e orientando os nossos familiares e a nossa família. Efésios 6 diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. E para finalizar, amados, eu convido que os irmãos abram a sua Bíblia, um pouquinho mais à frente, também em Deuteronômio, só que no capítulo 28, um texto que nós lembramos hoje pela manhã, mas não foi lido, que fala das bênçãos de Deus para aqueles e aquelas que obedecem ao Senhor e que colocam as suas famílias nos seus caminhos. Os irmãos encontraram Deuteronômio 28, nós vamos ler de 1 a 14, e aí a gente já encerra a mensagem desta noite. Diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o Senhor para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servires. E fazendo das palavras de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que eu e você possamos constantemente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.